Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez, muito feliz de estar com vocês, novamente reunidos em torno da obra de André Luiz, aqui no Domingo com André Luiz. E que sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de mais um domingo, 8 horas da manhã, como combinamos, não é? Mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos aqueles que forem nos assistir em outros horários. Muito bom estar com vocês. Nós que estamos estudando a quinta obra de André Luiz, No Mundo Maior, um livro que trata dos aspectos psicológicos, psiquiátricos, né, da mente, do espírito, os aspectos de envolvimento do espírito nas vidas passadas, aquele que ele traz de vidas passadas para a vida presente, os problemas, enfim, todo o psiquismo que envolve essa reação, né, da própria vida, da própria natureza, àquilo que nós, como espíritos que somos, fizemos em outras vidas. E nós estamos, né, desenvolvendo um estudo bastante interessante em cima de um caso, nas aulas passadas, né, daquele nosso amigo Marcelo, né, que desenvolvia quase que um ato reflexo de quando ele mantinha contato com entidades que diziam respeito à sua vida passada, onde ele errou bastante. Ele tinha uma reação no corpo físico, porque ele se remetia àquelas faixas vibratórias ruins, ele se conectava com aquele passado obscuro, e ele sentia, ele desorganizava toda a sua energia. E agora, visto esse exemplo bastante interessante, nós estamos estudando a própria mediunidade, onde André Luiz descreve, a partir de uma reunião mediúnica, que eles estão presentes, ele e o Calderaro, que agora é o seu mentor, ele descreve as dificuldades, né, do próprio médium, a condição espiritual do médium numa reunião mediúnica. Então, aspectos bastante interessantes que nós vamos continuar vendo nessa aula, né? Continuação desse capítulo, mediunidade, muito bacana para todos nós que somos médiuns, né? Todos os somos. Vamos então continuar? Vamos lá, não é? Como forma de oração para que a gente continue, para que a gente inicie os nossos estudos, que possamos agradecer a Deus, que possamos agradecer aos amigos espirituais por mais essa oportunidade que nos dão de participar de um estudo, de estarmos aqui incentivados por eles, orientados, estimulados a estudar, a praticar, a colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos que nos traz a doutrina espírita. Vamos lá então, pessoal? Vamos lá. Então estamos aqui, olha aí, ó. Como a gente sempre faz, não é? Estamos aqui. Domingo com André Luiz, no Mundo Maior, quinta obra. Apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz é o primeiro objetivo. O nosso segundo objetivo é apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseada em conhecimento e vivência da obra espírita. Com muita alegria. Olha aí, estamos na aula 21 do capítulo 9, segunda aula, né, do capítulo 9, cujo título é Mediunidade. E pessoal, vamos então enquadrar os nossos conhecimentos, lembrar um pouquinho daquilo que vimos na aula passada, que foi justamente André Luiz falando do animismo, né, falando de um conceito extremamente equivocado. Não é conceito, eu não diria conceito, eu diria que um jeito de pensar equivocado de muitas pessoas, onde existe aquela desconfiança que seja a nível mental da questão do médium, né, que estar ali servindo de intermediário entre a espiritualidade e o plano material, de ele estar falando por si próprio, né? Ou o seu próprio espírito estar se manifestando naquilo que deveria ser uma comunicação com o plano espiritual. Então, André atribui a possibilidade de, explica sobre isso, né? O Calderaro dá as explicações, mas alerta
que uma frase muitíssimo interessante, né? Que ele fala, e eu já vou projetar aqui, depois a gente passa rápido. Eu até grifei, né, a frase, que é a frase: ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Dentro do contexto aqui, ele enquadra o aprendizado de cada médium. E não só o aprendizado, assim, de como ser um bom médium, né? Porque é óbvio que tudo que a gente faz na vida precisa de aprendizado, né? A gente não pode ensinar, não pode se considerar um professor sem ter trilhado aquele caminho do conhecimento. E esse caminho do conhecimento a gente adquire com a prática, com o estudo, com a dedicação do dia a dia do trabalho. Então é óbvio que todo médium se encontra, como todos nós, num processo de aprendizado, de conhecimento. E óbvio que os médiums, como todos nós, um dia falharemos, um dia entraremos numa faixa vibratória não tão boa, daremos acesso a espíritos que querem nos prejudicar. E é por isso que existe quem? Os dirigentes, né, da casa espírita, existem aqueles mais experientes que estão acompanhando, que estão organizando, que estão gerenciando esses processos na casa espírita, que é onde devemos praticar a mediunidade. E lá, com muito carinho, esses irmãozinhos, ao notarem qualquer problema dessa natureza, tratarão desse médium como um irmão querido que está ali tentando. Erra, mas acerta, erra um dia, acerta dois, e assim caminhamos para o aprendizado, sempre lembrando que quem está na casa espírita trabalhando está ali se doando como um voluntário, né? Está ali praticando a caridade, auxiliando esses irmãos que sofrem bastante. E isso que temos que ter sempre no coração, né? Hoje ele vai falar bastante sobre a condição dos médiuns durante a reunião mediúnica, onde aqueles que não se comportam dessa maneira, ou seja, com condescendência, com carinho para com os demais, aqueles que levam os seus pensamentos para em outros caminhos, né, um caminho mais crítico, um caminho da dúvida, eles na verdade eles se isolam da possibilidade de trabalhar nesses trabalhos mediúnicos. Então vamos continuando o nosso ensino, o nosso capítulo, com o próximo slide e o último que foi visto na aula passada, para que a gente possa relembrar aquilo que vínhamos falando. Então Calderaro vem nessa explicação para André, de observações do André. Inclusive André se remete àqueles experimentos de Pavlov, não é? Que é aquele cientista russo que faz várias experiências com animais, com cachorros, onde os animais eles tinham performances fantásticas, mas baseadas em seu reflexo condicionado ao treinamento. Então André pergunta: puxa, esse médium anímico não é mais ou menos isso? Ou o Marcelo, né? Começa esse capítulo com o André perguntando ao Calderaro se esse comportamento de Marcelo, né, que eu comentei já antes, de entrar naquele estado de transe, né, aquele transe epilético, toda vez que ele lembrava, se não era mais ou menos um reflexo condicionado. E a gente viu que isso varia demais, né? E agora, no estudo da mediunidade, a gente está vendo o quanto é importante o médium se preparar, o quanto é importante o médium estar conectado no sentido daquele trabalho, ou seja, na doação, na caridade, jamais um pensamento crítico, jamais um pensamento de desconfiança, deixando isso para os orientadores, deixando isso para os dirigentes da casa espírita. O papel do médium psicofônico na mesa mediúnica é o de servir com a boa sintonia, com sua boa energia. Vamos então vendo o que Calderaro vem falando com André. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Moisés desempenhou sua tarefa, compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sobre incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, dos 10 mandamentos, né? Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual.
Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável, embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Aí ele fala, né, que mesmo Moisés, sendo um médium como foi, recebendo psicofonicamente, né, e com efeitos físicos, né, gravando aqueles mandamentos, como conta, né, a passagem de Moisés na pedra, tudo, mas ele ouve também, né, ou seja, o médium psicofônico. E apesar de um dos mandamentos que ele recebe, pregar, né, era o não matarás, ele era o praticante do olho por olho, dente por dente. Uma doutrina dura, né, para aquela época, né, adequada àquela época. Agora ele fala de Jesus, né? Então, aí ele fala isso por quê? Porque ele fala, mesmo Moisés, sendo Moisés àquela época, sendo um grande médium, ainda errava ao aplicar, né, ao tentar aplicar os ensinamentos que recebia, né? Então é por aí que a gente sempre deve olhar. Aí ele fala, mantém-se, olha, com Jesus o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, através da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Só que Jesus era Jesus, não é? O espírito mais evoluído do orbe planetário, um espírito puro já há bilhões de anos, né? Um tempo incomensurável, até para a gente imaginar. Então, óbvio que Jesus era uma exceção, né? Era o próprio Cristo reencarnado. E o Cristo planetário, né? O mais desenvolvido do planeta. Então, obviamente, as coisas para ele eram diferentes, mas Jesus... muitos falam, né, era médium de si próprio, se ele exerceu a mediunidade. Tal era o seu desenvolvimento. Vamos continuando. Mas todos nós, né, incluindo Moisés, aí, apresentamos defeitos quando vamos aplicar esses conhecimentos, como vamos usar a mediunidade para os trabalhos aos quais nos propomos, né? Vamos lá, Calderaro continua. Em razão disto, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. A doutrina espírita, né? Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejado. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria. Matéria mental que lhe é própria. Então, ó, no mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam através de entendimentos construtivos. Então ele fala aqui que ele está falando aqui, né? Que o médium comum, que somos todos nós, temos é que trabalhar, né? Temos que estudar, que nos preparar para que a gente consiga valorizar essa questão pelo entendimento dessa sintonia permanente nas boas faixas vibratórias. Porque aquela história, nós não podemos estar na mesa mediúnica julgando, não podemos estar na mesa mediúnica pensando em outras coisas, na vida, no trabalho, porque estaremos dessintonizados daqueles mentores que estão desejando trabalhar conosco. Estaremos em outra sintonia, em outra faixa vibratória que não a ideal. Então precisamos estar o quê? Conectados permanentemente. Precisamos entender que sem essa conexão permanente, o trabalho não irá transcorrer da forma mais adequada. Não é? A reunião não irá transcorrer, nós não estaremos colaborando com a faixa vibratória ideal de uma reunião
de forma adequada, porque estaremos ali dissonantes, né? Não estaremos sintonizados com a faixa vibratória ideal para que aconteçam as comunicações, para que existam as conexões ideais, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então ele fala aqui, ó, oportunidade de se encontrarem, quer dizer, a gente tem que estar atentos para que nós nos encontremos, para que nós realmente formemos um grupo unido em torno da casa espírita e realizemos aqueles trabalhos aos quais nós nos comprometemos antes do nosso processo reencarnatório. Vamos continuar aqui, Calderaro continua. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem e desaparecem entre os candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaios para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Então, aqui ele faz uma referência bastante interessante, que é bom a gente entender, porque às vezes, o que acontece muito na casa espírita? Às vezes a pessoa chega lá e fala, meu Deus, eu vi, eu ouvi, aconteceu isso em casa, aconteceu aquilo. Eu sou médium e não conheço nada e tal, e acaba não desenvolvendo mediunidade, acaba não estudando, e aquilo não acontece mais, e ele segue com a vida sem dar a devida importância. Esse é o que ele chama aqui dos candidatos, né? Desaparecem entre os candidatos ao serviço. Que faculdades que aparecem e desaparecem. Então a espiritualidade, ela provê aquele momento mediúnico, ele provê a visão, a audição, provê um efeito físico na casa dessas pessoas que se comprometeram a desenvolver a mediunidade, a praticar a mediunidade e que não se propõem a isso depois de reencarnarem. Então, essas pessoas, por vezes, são chamadas, são alertadas quanto ao compromisso, através de um efeito psicofônico, de um efeito físico. São alertadas, têm esse contato, procuram a casa espírita, porque a gente brinca, né? O cinto aperta, corre para a casa espírita, porque teve contato com o fenômeno mediúnico, mas, apesar desse contato, essas pessoas acabam não se dedicando, não procurando desenvolver, né, o seu compromisso com a mediunidade, e por circunstâncias bastante pontuais, porque cada caso é um caso, como a gente sempre fala, e essas faculdades elas não são desenvolvidas, porque talvez não seja para essas pessoas o que mais vai... a espiritualidade sente que não seria o caso, né, de desenvolver por falta de interesse da pessoa, por falta de disposição. Então eles tentam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a pessoa não se interessa, a pessoa não procura se desenvolver, não assume o compromisso reencarnatório e acaba a espiritualidade desistindo, né, naquele momento, pelo menos naquela fase da vida, deixando para uma outra ocasião, e a pessoa segue a sua vida. Então o Calderaro está dizendo aqui daqueles médiuns que se propõem, que ao terem contato, ao entenderem que são médiuns e que podem trabalhar com isso, procuram a casa espírita, procuram o trabalho, procuram se desenvolver, procuram o estudo. É a esse tipo de médium que ele está, vamos dizer assim, se referindo nessa sua fala. Olha lá. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados de mente fixa na região menos elevada dos espíritos dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envilecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que inermes, né, se entregam, outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas, sem rumo, no apego desvairado à forma que passou, ou à situação que não mais se justifica.
Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso, exclusivo, sem realizações pessoais, no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Então, ele faz uma menção aqui, olha, há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, que não buscam a evolução, que não buscam evoluir, que não buscam o estudo, a compreensão, que não buscam um conhecimento superior ligado aos valores superiores da vida. Então, que ficam presos às questões materiais, que ficam presos às questões das paixões, presos à matéria, né? Ou se unem a religiões extremistas, né? Com pensamentos bastante congelados, vamos dizer assim, no tempo. Então, desencarnam da mesma condição que reencarnaram, quer dizer, não evoluem no processo reencarnatório, não dão um passo na direção desse conhecimento mais sublime, desses valores mais elevados que podemos adquirir com o estudo, por exemplo, da doutrina espírita, ou cultuando durante a vida valores nobres, como a caridade, o amor ao próximo, né, que muitas religiões proporcionam, não só o espiritismo. Mas, vamos dizer assim, aqueles que são dotados de mediunidade, né, aqueles que se desabrocham para a mediunidade, que entendem que são médios, naturalmente, uma hora ou outra, vão procurar a doutrina espírita, aí sim, com plenas condições de entendimento e de aplicação desse entendimento e conhecimento na vida dele. Aí sim ele dá um passo significativo quando consegue implantar em sua vida os conhecimentos que a doutrina traz. Vamos lá, Calderaro continua. Esse organismo constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, então ele fala ali no slide passado que o próprio perispírito, né, o próprio perispírito dessas pessoas que paralisam durante a reencarnação, que ficam estagnados, ele não evolui, porque o perispírito é a prova da evolução, né? A gente já comentou aqui que a espiritualidade fala que numa reunião no plano espiritual, onde existem vários irmãozinhos desencarnados juntos, ninguém tem dúvida do ser mais evoluído, por conta da luminosidade que ele apresenta, essa luminosidade que vem do perispírito, né? Vem do corpo, da energia dispersa pelo perispírito. Então, é óbvio que essa energia ela é caracterizada pelo teor evolutivo, pelo teor dos pensamentos que essa pessoa mantém. Então, o perispírito ele caracteriza a evolução pela sua luminosidade, pelo tipo de brilho que ele emana. Então ele fala que às vezes a pessoa reencarna e desencarna mantendo o perispírito exatamente do mesmo jeito, sem evoluir nada, porque ela não dá um passo no sentido da evolução moral ou intelectual, ela estagna, ela não evolui durante o processo reencarnatório. Então ele fala aqui, ó, esse organismo constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente no plano da crosta planetária conjectura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Ninguém vira anjo, né? Só porque desencarna. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nessas considerações a espírito da estofa de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências, desencarnadas ou encarnadas, que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais
embora de modo indireto. Então ele fala, aqui a gente não está tratando, né, nessa questão evolutiva, nessa questão do errar para aprender, do evoluir gradativamente, do próprio perispírito ali, né, da gente sentir uma diferença de uma reencarnação para outra. A gente não fala de extremos, né, nem de um Francisco de Assis, lá no extremo da pureza, e nem de um irmãozinho ainda muito involuído, né, ou muito pouco evoluído, ainda de regiões trevosas, né, de regiões muito pouco evoluídas. Então esses irmãozinhos dificilmente já mudam muito, né, de uma reencarnação para outra, mas os seres normais, aqueles como nós, né, que vivemos ali lutando para aprender, para evoluir, certamente poderemos sentir essa diferença de um processo evolutivo, né, reencarnatório para outro, se dermos um passo significativo. Olha lá, Calderaro continua. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a nos colocar em comunicações com as fontes do suprimento superior. Então, se a gente quer se desenvolver espiritualmente, o médium aí entra bem, porque ele nos coloca em contato com a espiritualidade superior, né? Fontes do suprimento superior. É o médium que nos coloca em contato com a espiritualidade, né? O que seria da casa espírita sem os médiuns? O que seria da casa espírita sem o contato com a espiritualidade, nos orientando, vamos dizer assim, nos amparando no dia a dia com a sua palavra de conforto, de estímulo, não é? Então o médium é essa ponte que é tão necessária para que possamos seguir esse caminho evolutivo. O que seria do Kardec, da doutrina espírita, sem os médiums, não é? Para servir de ponte dos espíritos superiores que ditaram a obra kardecista, né? Os livros que Kardec acabou escrevendo, que seria da obra espírita, né? Não haveria obra espírita sem os medianeiros, porque as instruções vieram do plano espiritual para o Kardec no plano material. Ele continua aqui, necessitamos do auxílio de mais alto, requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Olha o médium aí, o médium, né? É o intermediário, né? Ele recebe essas instruções. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Compreendes agora a importância da mediunidade? Isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Aí o André, né, responde assim, né, ele fala, sim, respondi. Entender-lhe as observações, preponderando-lhes a magnitude. E aqui ele faz uma colocação interessante, né, olha que forte isso aqui. Compreendes agora a importância da mediunidade? Isto é, da elevação de nossas qualidades para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Alcançarem a necessária sintonia com os espíritos superiores. A nossa disciplina, o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa dedicação para nos desenvolvermos, porque à medida que estudamos, compreendemos. Quando compreendemos, entendendo essa necessidade, entenderemos essa necessidade de comunicação, de contato, de afinidade, de nos colocarmos em sintonia com espíritos superiores. Porque dessa forma, esses serão os espíritos que intuirão as nossas vidas. Esses serão os espíritos que nos orientarão, nos intuirão para os bons caminhos. Então, é necessário que compreendamos para que nós coloquemos em prática esses ensinamentos. Não só lermos um livro, lermos, entendermos e incorporarmos em nossas vidas o conhecimento que vem neles. Então, quando assistimos uma palestra, quando fazemos um curso, não só ali sentar e ouvir, mas estarmos atentos a que partes daquele conhecimento poderemos aplicar em nossas vidas. Esse é o segredo de evoluirmos, quer dizer, aplicarmos.
obtermos o bom conhecimento e aplicarmos em nossas vidas. Aí vem a evolução. Calderaro continua. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, e sim do interior para o exterior. Quer dizer, é fruto da vontade, não é? Nós precisamos ter a vontade de evoluir, a vontade de aprender. E essa vontade vem de dentro, vem do espírito. Não vem das sensações externas para dentro, vem de dentro para fora. É aquela vontade que temos de progredir, de estudar, de nos aperfeiçoar diuturnamente, de não perdermos o nosso tempo com coisas banais, né? Com coisas que não acrescentam nada em nossas vidas, que só servem para passar o tempo. Então, quando vem de dentro, vem essa ânsia do aprender, essa ânsia de evoluir, de nos tornarmos pessoas melhores, isso é que vai proporcionar que espíritos superiores se acheguem próximos de nós e nos ajudem nessa caminhada, porque eles se interessam por pessoas assim, independente da sua intelectualidade, mas pessoas que estejam interessadas em aprender, em se aprimorar. Eles se dedicam muito a essas pessoas, porque veem nelas aqueles irmãozinhos ideais para investir o seu tempo, porque veem nelas a vontade de melhorar. Então ele fala aqui, ó, não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno, à maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa, de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção de tempo, de paciência. Então ele fala que muitos médiuns se apegam aos fenômenos, a ver, a descrever o que está vendo, mas e o entendimento, né? Quer dizer, a mediunidade não é o fenômeno. A mediunidade é justamente essa possibilidade do intercâmbio entre planos espirituais e planos materiais. A fenomenologia, ela é um efeito somente. A gente não deve se apegar ao efeito, a gente deve se apegar à causa. Por que existe a mediunidade? Por que existe o fenômeno? Não é? Para que nós aprendamos, para que nós evoluamos, para que nós utilizemos o conhecimento da espiritualidade nas nossas vidas. Aí o André comenta, chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium em processo de formação, que ele vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa, com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu. Então agora, feitas essas considerações, o Calderaro convida André para participar de uma ajuda. Quer dizer, olha lá, um espírito como o Calderaro, que já é um espírito bastante esclarecido, capaz, não é, de guiar outro espírito como André Luiz, então um espírito já experimentado, ele está o quê? Ajudando uma médium. E por que ele está empenhado com essa médium? Porque a gente vai ver que essa médium está tentando, ela está na luta ali por se melhorar, por evoluir. Então, existe um espírito ali, mais evoluído, mais preparado, dedicado a esse auxílio, né? Ele está vendo nela a possibilidade de um crescimento, de uma evolução. E eles estão ali para isso, né? Auxiliar aqueles que precisam, aqueles com os quais eles se afinam de alguma maneira, né? E o melhor jeito da gente se afinizar com espíritos mais evoluídos é ter essa vontade de nos desenvolver, essa vontade de crescer, de evoluir, né? Vamos lá. Calderaro então ainda fala, o caso é oportuno, observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Então eles vão ver também, porque o começo disso tudo, né, lá com o Marcelo ainda, com aquele irmãozinho, né, que tinha aqueles ataques epiléticos, ele vem comparando isso, né, depois do Marcelo ali, aos experimentos de Pavlov, como eu já falei,
E depois há aquela condição onde muitos médiuns, né, são julgados por outros companheiros de trabalho, no sentido de que estão apresentando uma característica anímica, ou seja, estão dando comunicações vindas de si próprio, do seu próprio espírito, do seu pensamento, né? Então ele vai falar, o Calderaro vai falar, olha, esse caso dessa médium que eu estou ajudando vai ser muito bom para a gente continuar aquele estudo. Olha lá, observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Vamos ver então quais seriam essas considerações, qual que é o caso aqui dessa nossa amiga, dessa médium, né, que o Calderaro está pontuando. Vamos lá. O André então comenta, ó, marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima. Então, várias entidades do plano espiritual, com 11 médiuns trabalhadores de uma casa espírita, né, reunidos para o trabalho mediúnico. Então, olha lá, 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico esse irmão que recebe o André e o Calderaro, né, o irmão desencarnado, lá, coordenador desse trabalho, recebe os dois, e esse também foi médico. Deixar a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelara o bem geral quanto lhe fora possível. Então, ele desencarnou, né, antes de algumas metas, de ser possível concluir algumas metas reencarnatórias suas, mas, assim mesmo, André conclui que ele teve uma reencarnação boa, né? Ele trabalhou no bem, conseguiu ajudar bastante gente. Vamos ver, então, como é que essa história continua. O André continua aqui, ó. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, recebera permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos. Então, esse médico, né, pede a permissão à espiritualidade para trabalhar com esse grupo aí de 11 pessoas, né, dessa equipe de uma casa espírita. A espiritualidade dá a permissão, então ele está ali trabalhando. Receber a permissão para colaborar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. Muito bem, então ele era médico, tem essa vocação e estava ali tentando fazer o seu trabalho. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou Cortês após inteirar-se das ocorrências. Então vejam que é um médico, né, desencarnado, que está se propondo ao trabalho no bem e na espiritualidade, está se propõe a ajudar esse grupo e ajudar as pessoas que procuram esse grupo no trabalho. Vamos ver como é que ele entra nesse contexto e nesse estudo do animismo, né, que Calderaro está propondo a André. Aí o Calderaro vai falar. E como vai no desenvolvimento dos seus elevados propósitos? Pergunta ao médico, né, o Calderaro. E o médico, esse novo amigo, fala, dificilmente. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. Olha que interessante. Aqui já, olha, é interessante a gente olhar por esse aspecto, né?
Aqui é um desencarnado numa sessão mediúnica falando a outro desencarnado que procura. E aí, como é que está o seu trabalho? Está conseguindo trabalhar legal? Ajudar? Ele fala, não estou. Os recursos de comunicação ao meu alcance, ao alcance dele, desencarnado, que está ali tentando ajudar, não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. Então, ele não aprendeu ainda, ou ele se julga, né, que não tem ainda condições ideais para inspirar confiança naqueles que ouvem as suas mensagens, aos quais ele deveria estar, vamos dizer assim, impressionando, ajudando, orientando. Aí ele continua, a bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado, por terminologia clássica, e nem me abalançaria ao oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médio. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, quer dizer, ele está se achando, ele fala, eu não vou aqui me apresentar como Bezerra de Menezes, como um médico famoso, né? Para causar impressão, eu estou aqui para ajudar, mas não está fácil, né? Não está sendo fácil para mim convencer o grupo aqui. Aí o Calderaro fala, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália, né? Que essa irmãzinha Eulália que o Calderaro está falando que está ajudando, e esse espírito é aquele que se comunica pela Eulália, né? Tentando fazer a ponte ali do médium, que é a Eulália, ele desencarnando, mas ele está achando dificuldade. Aí o novo amigo continua, não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Então o grupo não está acreditando nessa dupla. E está tudo certo ali, né? Tem a médium, tem o espírito comunicante, que é um médium que está querendo ajudar, mas o grupo desconfia da médium, no caso, né? Desconfia que a médium está praticando o animismo, está exercendo o animismo. Ou seja, em vez de ser um espírito comunicante sério, falando por ela para ajudar, o grupo desconfia que ela é um médium anímico. Ou seja, ela está produzindo essa comunicação como se fosse um espírito desencarnado, o que não é verdade, né? Dito pelo próprio espírito comunicante. Aí o André faz o comentário, né? Ia a palestra a meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Então, o diretor espiritual, o dirigente do trabalho, no plano espiritual, fala para o médico. Vamos lá? Vamos tentar? Vamos ver. Chegaram o minuto aprazado. Poderia cercar-se da médium. Então, chegou a vez daquela comunicação, como acontece na mesa mediúnica. Na mesa mediúnica, a espiritualidade que escolhe o espírito que vai se comunicar e o médium que vai recebê-lo. Não somos nós que escolhemos. Então chegou esse momento, o diretor espiritual fala, ô médico, vem cá, agora é sua vez. Se aproxima da Eulália que você vai falar. E ele vai fazer isso. Poderia acercar-se da médium, o diretor espiritual falou. E aí ele continua. Aproximamo-nos do grupo de amigos, imersos em profunda concentração, dos 11 médios lá que estão na mesa, né? Ou de alguns médios que estão na mesa, dos 11 encarnados envolvidos no trabalho. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, da Eulália, né? Certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Então aí o médico se aproximou da médium para realizar a comunicação e o mentor do André Luiz vai fazer um comentário para que o André aprenda alguma coisa. Vamos lá. Calderaro fala, repara o conjunto, já fiz meus apontamentos. Com exceção de 3 pessoas, daqueles vários médios que estão lá, os demais em número de 8, então são 11 ao todo, né? Calderaro fala, a exceção de 3, os outros 8 guardam atitude favorável. Olha lá. Com exceção de 3, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiuns pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence, dos 8 cooperadores provados. Então,
Vejam que de 11, 3 não estavam preparados, não estavam numa sintonia que possibilitaria a comunicação, a passagem, não é? 3 ali estavam desconcentrados, vamos dizer assim. Não estavam na faixa vibratória boa. 8 estavam em condições de receber um espírito, né? Ou de dar comunicação ao espírito. Mas a Eulália era a que melhor estava concentrada, a que melhor oferecia condições para a comunicação do nosso amigo, do médium. Então ele fala: analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo, olha, o estado mental dela, a faixa vibratória dela, mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, dos 8, 11 eram possíveis e ela era a que estava em melhores condições. É a que mais se aproxima do tipo necessário para a comunicação do nosso amigo. Vamos lá continuar. Calderaro continua. No entanto, nosso amigo médico não se encontra em sua organização psicofísica. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias, que só o trabalho, sentido e vivido lhe pode conferir. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Então, extremamente interessante a fala para que a gente entenda essa questão, né? Então, existiu um médico ansioso por ajudar. Olha aqui, vamos mudar aqui para a gente conversar mais de perto aqui, não é? Existe aqui um médico ansioso por ajudar. Um médico, um trabalhador que está, vamos dizer assim, empolgado com a possibilidade de ajudar esse grupo, de ajudar pessoas, continuar o seu trabalho. Que trabalho era esse? O trabalho que ele tinha quando encarnado, né, de médico. Ele gostava de ajudar os pobres, ajudava e tal. Então ele está aí totalmente disposto, se preparando e tal. Aí ele se propõe a trabalhar com esse grupo de 11 pessoas. Muito bem. Só que de 11, o Calderaro fala, olha os 11. Dos 11, 8 estariam em condições. Olha a faixa vibratória deles. 3 estão dispersos. Estão desconectados da possibilidade de trabalhar aquela noite. 8 têm condições. E a melhor preparada é a Eulália. Então ele vai o quê? Ele vai tentar a comunicação pela Eulália. Aí o Calderaro continua a observação. Ele fala, olha, presta atenção. Então, isso aqui é muito importante. Quando ele fala presta atenção, ele fala o seguinte, olha a condição da médium, né? Vamos voltar aqui para a gente reler, que isso é muito importante. Ele procura ver, nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para conjugar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência. Então, o que está acontecendo? A médium, apesar de ser a melhor preparada da mesa, pelo aspecto da intelectualidade, ela não consegue se ligar ao comunicante de forma completa. Por quê? Porque ela não tem conhecimento, científico capaz de acompanhar a fala desse médium.
Então, não existe uma conexão perfeita, porque o comunicante e o espírito ali, e a médium, que vai lhe servir, né, de instrumento, não tem o mesmo desenvolvimento intelectual. Então, ela não consegue se comunicar com ele, se integrar fluidicamente de forma plena, porque lhe falta compreensão da intenção, vamos dizer assim, né? Da vontade que esse médico tem de ajudar na área dele, porque ela não tem esse conhecimento de vidas passadas. Ela não tem esse desenvolvimento intelectual que lhe permita uma conexão, vamos dizer, mais intensa com o médico, porque ela não consegue acompanhar o raciocínio que esse espírito, que foi médico, possui. Ele fala aqui, ó, nem haver, olha lá, não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, de outras vidas, nem haver construído na existência atual as necessárias teclas evolucionárias, que só o trabalho sentido e vivido pode lhe conferir. O trabalho nessa área da ciência, nessa área do conhecimento. Eulália manifesta, contudo, um grande poder. Aí ele fala, mas então por que a Eulália é a melhor preparada, né? Por que a Eulália, dos 8 que estão em condições, foi a escolhida se ela não atende esse requisito de parelhamento evolutivo com o médico, né? Olha lá o porquê, olha lá. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem a qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Então, apesar da falta de conhecimento da médium, existe nela um fator fundamental, não é, para a comunicação, que é a boa vontade. Ela está em perfeita sintonia com a intenção do trabalho, ela está ali disposta, ela está entregue, vamos dizer assim, àquela possibilidade de comunicação. Então, isso ajuda bastante também. Pode ser que o médico não consiga usar a médium para se expressar da maneira como ele desejaria. Talvez por isso ele esteja tendo dificuldades, como ele falou, né? Eu não estou conseguindo aqui passar uma informação tão fidedigna que acreditem em mim, que acreditem que realmente eu tenho condição de ajudar. Possivelmente porque a médium não consegue se expressar da melhor maneira. Então ele está ali evoluindo esse espírito, ele está se preparando, ele está aprendendo como sair de uma situação dessa. Porque você vê, de 11, 3 não tinham condições nenhuma. 8 tinham condições. Eulália era melhor preparada, mas não era a médium ideal para ele, porque não conseguia traduzir do ponto de vista científico as suas ideias. Então tornava a comunicação, vamos dizer assim, esquisita ou não tão clara. Mas era a melhor preparada, porque tinha muito boa vontade. Era dele e era dela, né, da Eulália, que ele fazia o uso. Então olha a situação que interessante, né? É uma situação bastante prática, como sempre André Luiz nos traz a situação, não é, da maneira como ela ocorre, né? Então ele é uma situação comum na casa espírita, não é? Nós temos médiuns de diferentes tipos de conhecimento, de evolução intelectual. Alguns são médicos, alguns são isso, são aquilo, são enfermeiros, são professores, são, enfim, né, empresários, outros são pessoas simples que não tiveram oportunidade do estudo. Então a espiritualidade vai tendo o quê? Que adequar o médium mais apropriado para cada espírito comunicante. Então um cientista não se comunicará naturalmente com um médium de muito pouca evolução intelectual para falar de ciência. Ele pode até se comunicar para falar de Jesus, para falar dos aspectos do Evangelho. Mas se ele for querer dar uma comunicação de cunho científico, não poderá fazê-lo ou não deverá fazê-lo por um médium mais simples do aspecto intelectual. Apesar da boa vontade do médium ajudar bastante, como a gente pode ver o caso de Eulália.
E olha que interessante, nós vamos seguir por esse caminho no próximo domingo, né? Nós vamos ter que fazer esse capítulo em 3 aulas, que ele exige muita reflexão, porque ele envolve um lado técnico extremamente interessante de ser compreendido. A gente fala de ciência aqui, não só a ciência, não só o conhecimento de que a boa vontade ajuda ou resolve. A boa vontade possibilita a comunicação, como a gente vê no caso de Eulália, a boa postura da médium, uma postura correta perante o trabalho, a boa vontade de se doar, permite as comunicações, mas nós vamos ver esses meandros da comunicação, como é importante o médium se desenvolver, como é importante o estudo do médium. Não só aquele estudo que o torna uma pessoa melhor, ou seja, o estudo do Evangelho, mas também o estudo do entendimento da doutrina pelo seu lado científico, para abrir essas portas, para que ele também se complete, para que ele também dê um passinho, né, nesse aspecto tecnológico, que vai propiciando a esse médium outras oportunidades de trabalho, vai propiciando a ele comunicações ou contato com entidades de natureza diferentes da que inicialmente ele se relacionava, onde essas entidades vão se afinizando com ele à medida que ele vai evoluindo também no aspecto intelectual. Mas a gente vê, né, bonito isso, né? Você vê, de 11, 3 despreparados, 8 preparados, Eulália a melhor, tanto que foi escolhida, mas não a ideal. Mas era o que tinha, então ele vai falar por ela, né? Com alegria, porque ele está ali entusiasmado para ajudar. E a gente vive isso na Casa Espírita o tempo todo, né? Esse é o nosso trabalho de segunda, de quarta-feira, na nossa casinha lá no Francisco de Assis. Então, olha a importância de estarmos preparados, olha a importância de nos prepararmos, de evoluirmos, de estudarmos, para que nós possamos dar sempre um passinho, nós também evoluirmos, nós também conseguirmos nos relacionar com entidades, não é, que possam nos acrescentar outros valores, valores que a gente ainda não desenvolveu. E é isso, minha gente, que prazer, né? Que bom estar com vocês mais esse domingo. E com muita alegria, semana que vem nós continuamos com esse capítulo que é muito interessante, muito enriquecedor, porque ele fala direto do nosso dia a dia na Casa Espírita, direto do nosso envolvimento como médiuns no trabalho mediúnico. Então que possamos prestar muita atenção, são capítulos para serem vistos e revistos, para que a gente sedimente esses conhecimentos, para que a gente tire as nossas dúvidas, para que a gente valorize a importância do estudo, do conhecimento, do aprimoramento, para que possamos utilizar cada vez melhor as nossas capacidades mediúnicas, que são compromissos que nós assumimos antes de renascermos, não é? São compromissos, são missões encarnatórias assumidas por nós e que, quanto melhor pudermos cumpri-las, mais fácil será a nossa vida, não é? Após a nossa passagem por essa experiência reencarnatória. Então, um grande abraço a vocês, muito feliz de estar novamente aqui, beijo no coração de todos, a gente se vê na Casa Espírita em suas atividades. Um grande abraço.